Olá, prontos para mais uma aula do Escola Bíblica do podcast do projeto Orar Sem Cessar? Eu sou Michele Munaretti. Nós estamos estudando os Evangelhos e hoje é a nossa segunda aula do Evangelho de Lucas. Pois bem, como nós falamos na primeira aula do Evangelho de Lucas, aprendemos que Lucas escreveu o Evangelho para um homem chamado Teófilo. Terminamos a lição passada aprendendo sobre as tentações de Jesus no deserto. Ainda dividimos o livro em vários tópicos. Nós vimos uma introdução do livro, o nascimento de Jesus, a infância de Jesus, o ministério de João Batista, o batismo, genealogia e a tentação de Jesus. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre o ministério de Jesus, os ensinamentos de Jesus e as parábolas de Jesus descritas no livro de Lucas. Pois bem, depois de concluir os 40 dias no deserto, Jesus voltou para Galileia. Enquanto Jerusalém era um centro religioso e político do país, a Galileia era vista como uma região periférica e menos influente. No entanto, a Galileia desempenhou um papel fundamental na história de Israel. Foi lá que Jesus iniciou seu ministério e conquistou seguidores, que posteriormente espalharam sua mensagem por todo o mundo. Segundo Lucas, no capítulo 4, Jesus ensinava na sinagoga sendo glorificado por todos. A sinagoga tinha uma tríplice finalidade: adoração, educação e governo da vida civil da comunidade. Era administrada por anciãos, aos quais era dada autoridade para exercer disciplina e punir seus membros. Em seguida, Jesus visitou a terra onde ele foi criado e foi também ensinar na sinagoga lá. Cabia ao assistente da sinagoga apresentar os rolos das escrituras para serem lidos, os quais depois guardados numa arca. Era necessário um intérprete competente para parafrasear e explicar a lei e os profetas para o aramaico. Lembra quando eu expliquei no início do nosso estudo o que faziam os escribas? Era exatamente isso. Jesus era qualificado para tal função. Podemos ver nos versículos 17, 18 e 19 do capítulo 4. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr fim liberdade aos oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se todos na sinagoga, e tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escrituras que acabais de ouvir. A afirmativa de Jesus só não foi a causa da sua morte, porque ainda havia muita coisa que precisava acontecer antes da morte dele, para que se cumprisse os planos de Deus. Então ele passou pela multidão enfurecida depois de ter dito isso, e retirou-se para outras cidades, ensinando, curando e libertando os endemoniados. Numa dessas, Jesus cura a sogra de Pedro e, claro, faz várias outras curas. Saindo ele da sinagoga, Jesus chegou à casa de Pedro e encontrou a sogra de Pedro bastante enfermas, com febre muito alta, e Jesus a curou, conforme está escrito no versículo 38. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos e diferentes moléstias traziam ou levavam as pessoas a Jesus, e Jesus curava a todos, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios. Nesses episódios, podemos observar o quanto o Senhor Jesus estava disposto a atuar como um missionário divino, pronto para servir. Pois, depois de tantas curas, a multidão o seguia e não queria deixá-lo. Não queria deixar, inclusive, que ele partisse.
Mas o que ele precisava fazer? Ir a outras comunidades e também os curassem. Porque Jesus fala assim: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso eu fui enviado. E ele pregava nas sinagogas da Judéia, demonstrando que ele não tinha filhos preferidos ou pessoas preferidas, comunidades preferidas, mas que ele se preocupava com cada um de nós, independente da cidade, do credo. E então o Senhor seguiu. E no capítulo 6, Lucas nos conta, registra como foi a escolha dos apóstolos, a escolha dos 12 apóstolos. Depois de uma noite inteira de oração, que inclusive apenas o Evangelho de Lucas registra que Jesus passou uma noite inteira de oração antes de escolher os 12 discípulos. Jesus nos ensina, com este ato, o quão importante é buscar a Deus em oração antes de tomarmos qualquer decisão. Imagina uma decisão dessa, escolher 12 pessoas para estar ao lado dele. Então era necessário que Deus o mostrasse quem era quem precisava estar do lado de Jesus. E é exatamente o que nós precisamos fazer quando precisamos tomar uma decisão tão importante nas nossas vidas. Só que o que acontece conosco é que muitas vezes nós deixamos esse pequeno detalhe de fora. Por isso, acabamos entrando em armadilhas. Já no capítulo 9, o Senhor Jesus dá instruções aos seus 12 discípulos, enviando-os a pregar, a curar, a exercer autoridade sobre os demônios, conforme eles já haviam aprendido. E eles saíram desprovidos de suprimentos, sem alimentos, sem dinheiro para custear as suas despesas de viagem. Mas eles conseguiram efetuar a missão que lhes fora ordenada, estando apenas sob total dependência do Senhor Deus. Conforme está escrito no versículo 3, está escrito assim: E disse-lhes: Nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas, nem 2 roupas. Nos dias de Jesus não havia outros meios de comunicação, então o único recurso para a disseminação da mensagem de Deus era enviar os mensageiros, os discípulos, a proclamarem pessoalmente as boas novas. Seriam então 12 homens falando do nome de Jesus, levando a sua mensagem de salvação. Ainda Lucas conta que, entrando na pequena cidade de Naim, o Senhor Jesus, junto com seus discípulos, encontra uma viúva desolada, cheia de tristeza, porque estava lamentando a morte do seu único filho, mãe de filho único. Jesus, cheio de compaixão, demonstra seu poder operando um grande milagre, mesmo sem que aquela pobre mãe a ele recorresse, porque na verdade não foi ela que foi pedir, mas o Senhor Jesus se compadeceu da dor, da necessidade, do sofrimento daquela mulher e restaurou e devolveu o filho à vida, ao mancebo à vida. Imagina a alegria, imagina a nossa alegria quando o Senhor se compadece de nós, mesmo quando nós não clamamos, mesmo quando nós não buscamos. O Senhor Jesus ainda se compadece de nós. Deus responde aos nossos desejos, às nossas necessidades, mesmo quando não ousamos pedir-lhe, julgando às vezes ser impossível que aquilo que a gente está precisando aconteça. Quantas vezes nós estamos num beco sem saída e a gente nem ora? Eu lembro uma vez que eu estava numa igreja e um pastor subiu no púlpito e falou o seguinte: não limite a Deus. Se você está precisando, por exemplo, comprar um carro ou uma casa, muitas das vezes a nossa oração é: Senhor, me dá um emprego novo, eu preciso ganhar mais para pagar a prestação da casa, ou a prestação do carro, ou pagar a faculdade, enfim. A pregação do pastor foi o seguinte: não limite a Deus. Peça a Ele a casa, o carro, a faculdade e deixa que as providências Ele tome. O dinheiro é Ele que vai. Como vai vir essa casa? Como vai vir esse carro? Como vai vir a faculdade? Não importa.
deixe que as providências do Senhor tomem. E foi exatamente isso que aconteceu com essa viúva de Naim. Esse acontecimento de Naim nos leva a compreender que o Senhor é aquele que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lucas ainda conta sobre os samaritanos que não receberam a Jesus. No capítulo 9, versículo 51, contém o versículo chave do Evangelho de Lucas. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. A partir do versículo 51, conhecemos o propósito de Jesus de ir a Jerusalém. Ele sabia que os seus dias estavam contados. Sua ascensão só seria possível após sua morte e ressurreição. O tema de Lucas é relembrado em parte no versículo 56. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Porque os discípulos de Jesus, quando eles não aceitaram, pergunta para eles assim: Senhor, quer que nós oremos e mande fogo do céu e consuma essas pessoas que não nos querem nos dar guarida, né, que não nos querem receber? E o Senhor Jesus fala: eu não vim para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Bem, Lucas ocupa parte do livro narrando a viagem de Jesus para a Cidade Santa. São quase 10 capítulos usados para descrever a descida de Cristo para Jerusalém. Por 3 vezes o escritor indica, no caso Lucas, que Cristo estava a caminho de Jerusalém, viagem que levou muito tempo. Cristo planejou seu itinerário de modo a chegar em Jerusalém para as festividades da Páscoa, tudo de acordo com o plano de Deus Pai. Lucas narra com grande compaixão os últimos dias do Filho do Homem. Ele dá um relato detalhado da última ceia, da agonia no Getsêmani, da traição de Judas, dos julgamentos, da crucificação, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus, ou do homem divino. Desta vez foram os samaritanos que rejeitam a Cristo. Eles o rejeitaram porque ele estava a caminho de Jerusalém. Isso aconteceu porque os samaritanos não se comunicavam com os judeus. Você deve estar lembrado que antes outros rejeitaram a Jesus porque não queriam se submeter aos princípios do reino de Deus. Logo em seguida, Jesus ensina sobre como devemos segui-lo. Ele nos instrui a caminhar para frente sem olhar para trás. Este é o preço a se pagar e o sacrifício que é exigido daquele que é chamado para o ministério da proclamação do reino de Deus. Pode até parecer um preço alto demais e às vezes até é, mas na caminhada com Cristo percebemos que somos bem remunerados por termos feito tal escolha. O Senhor Jesus não se agrada daqueles que se mostram indecisos, tristes, sem vontade, mas se agrada dos de coração quebrantado, prontos a darem tudo de si, o, o, o que os faz aptos para o reino de Deus. O que se não só faz apto, mas principalmente se disponibiliza para o reino de Deus. Os que assim agem sabem que as promessas e as glórias dos céus só serão alcançadas por aqueles que abnegarem e submeterem a Deus. Isso é uma coisa que nós aprendemos na nossa caminhada. Muitas das vezes tem tantos percalços, são tantas as vezes que mesmo depois de abnegar e submeter, nós temos vontade de desistir. Por isso nós estamos estudando, por isso nós estamos orando, para nos sustentar nessa vontade de querer continuar na presença do Senhor. Não só na presença, mas principalmente para quem tem um ministério, para quem está à frente de alguma coisa, porque os ataques são muito maiores para quando quem tem um ministério, para quem está à frente. Então é só orando,
é só lendo a palavra do Senhor, é só se dedicando, é só aprendendo para continuar firmes naquilo que o Senhor já separou, já te entregou nas mãos. Amém? Bem, Lucas agora vai falar sobre a missão dos 70 discípulos. Jesus já havia mandado os 12, como nós já vimos, para as regiões da Palestina. Agora ele manda 70, ele seleciona 70. A missão desses seria ir para Samaria, região não atingida pelos 12 quando eles foram. Enquanto os 12 foram enviados somente ao povo de Israel, a missão dos 70 deveria agora atingir a cidade e lugar onde Jesus estava para ir. Era a porta da fé abrindo-se para todas as nações. Os 70 saíram 6 meses depois dos 12 discípulos, no tempo da festa dos tabernáculos. Enquanto os 12 saíram aproximadamente no tempo da Páscoa, ao retornarem, demonstraram estarem alegres com a sua missão. Sua alegria contagiou o próprio Senhor Jesus, que também se alegrou, exultando no Espírito Santo e dando graças a Deus, ao Pai. Foi longa e cansativa a missão, mas foi frutífera no final das contas. Jesus afirmou a derrota de Satanás quando disse: "Eu vi a Satanás como raio cair do céu." Jesus ainda provê graça aos discípulos, dando-lhes poder sobre os demônios. Depois disso, ele agradece ao Senhor, Deus do céu e da terra, por ter ocultado a sua graça aos sábios e entendidos e por ter dado a revelação aos pequeninos. Agora vamos ver um pouco sobre as parábolas de Jesus. Ainda no capítulo 10, começam as parábolas no livro de Lucas. São 32 parábolas que Jesus são mencionadas no Evangelho de Lucas. Algumas delas já estudamos nos 2 primeiros evangelhos. A primeira parábola, a do bom samaritano, o Senhor Jesus quer demonstrar porque ele veio também para os gentios. Ele demonstra que fora o templo do povo, que era o templo do povo de Israel, fora das convenções e das leis que o povo seguia. Havia gentios que tinham o coração tão bom, ou melhor às vezes, do que o povo de Israel. Quando Jesus compara o samaritano com o sacerdote, a gente percebe por que o Senhor Jesus foi para fora do templo de Israel, fora das convenções e das leis do povo que seguia. Porque também haviam pessoas com o coração tão bom. É isso que fala a parábola do samaritano. Quando ele compara esse samaritano com um sacerdote e um levita, que vendo a necessidade do viajante, somente o samaritano se comoveu da necessidade daquela pessoa que estava ali moribunda, prestes a morrer. Depois Jesus nos mostra onde devemos colocar o nosso esforço e preocupação, quando compara Marta e Maria. De nada vale o nosso trabalho e dedicação se não nos colocarmos aos pés do Senhor e esperar que Ele atue em nossos problemas. Conforme eu acabei de dar um exemplo agora da pregação que eu vim de um pastor. Deixar os problemas nas mãos do Senhor e deixar que Ele arrume os recursos. Por isso Jesus afirma: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Às vezes eu sei que é difícil a gente estar aos pés do Senhor com tanta coisa nos tirando a paz. Muitas coisas nos deixam-se ansiosos e afadigados. Mas é preciso a gente aprender com Maria, escolher a boa parte que não nos será tirada, o descanso do Senhor. Dentre alguns dos ensinamentos do Senhor Jesus, destaca-se a censura entre escribas e fariseus. O capítulo 12 traz vários ensinamentos proferidos por Jesus. Ele começa ensinando seus discípulos sobre a hipocrisia dos fariseus, advertindo-nos a ter cuidado a quem nós nos espelhamos, a quem nós seguimos. Muitos são os líderes ou pessoas que conduzem multidões, os ensinando
erroneamente sobre o reino dos céus. Muitos mentem, falam que fez, que fizeram, que viram, enfim, e muitos, infelizmente, são os que acreditam, que não fazem não tem essa visão apurada ou esse senso crítico para saber se a pessoa está falando verdade ou não. Quando Jesus disse: "Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas ou os primeiros lugares e as saudações nas praças", ele estava se referindo aos que falam e ensinam as pessoas, pois quem são os que recebem aplausos, senão aqueles que ministram a palavra? Por isso que ele nos instrui a ter cuidado com o fermento que leveda toda a massa. A massa, aqui nessa passagem, representa nós, uma quantidade de pessoas que estão ouvindo aqueles que estão ministrando e pregando a palavra. Jesus ainda profetiza sobre as calamidades que estão prestes a cair sobre aqueles que praticam a hipocrisia. Ainda no capítulo 12, no versículo 49, lemos: "Vim lançar fogo na terra, e que mais quero se já está aceso?" Quando alguns interpretam que o fogo que Jesus se refere era o que ele havia de consumar, quando ele afirma: "Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, isso é, a sua morte expiatória." O fogo é o dom do Espírito Santo que veio, conforme nós lemos no livro de Atos 2, versículo 3, como línguas de fogo. Esse fogo pentecostal, o fogo divino, amor que o Espírito Santo acende nos corações de todos os crentes, que tem um poder purificador, separador e vivificador, e um efeito condenatório e discriminador que os leva a um conflito com os poderes das trevas. Pois, como já aprendemos, o Senhor, o nosso Deus, o seu Deus é Deus zeloso, é fogo consumidor. Por isso que não está errado nós termos essa visão pura, né, apurada, fazer essa análise crítica de quem está pregando a palavra do Senhor. Os versículos 51 e 53 falam das divisões, conforme já mencionado no livro de Miqueias, no capítulo 7, versículo 6. Esta provavelmente era uma das razões que muitos odiavam o cristianismo, pois aceitando a Jesus traziam divisão nas famílias. Enquanto uns permaneciam fiéis às suas tradições, outros deixavam tudo para seguirem a Cristo. Nós devemos ser gratos, leais e termos fé em Jesus, conforme está escrito. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Ainda numa das parábolas de Jesus, destaca-se a conversão de Zaqueu. Antes de entrarmos nas parábolas, em outros ensinamentos, que somente aparecem no livro de Lucas, a história de Zaqueu é interessante a gente dar uma passada. Jesus estava passando pela cidade de Jericó. Enquanto caminhava pela cidade, muitos saíram para a rua para observá-lo. Zaqueu também queria vê-lo. Zaqueu era um homem desprezado, assim como foi Mateus, porque ele também era cobrador de impostos, como Mateus. Então, claro, ele era rico, porém solitário, sem amigos ou alegria. E como conta a palavra, ele era um homem de baixa estatura, ele era pequeno. Por isso, provavelmente, ele não conseguia ver o Senhor Jesus. Não conseguia, nem ia conseguir ser notado diante a multidão de pessoas que o rodeavam. Então, como alternativa, o que ele fez? Ele subiu numa árvore. Para sua surpresa, Jesus o viu. Claro, Jesus sabia que ele ia subir. Jesus não só o viu, mas o cumprimentou, o saudou e pediu que ele descesse depressa, porque ele pretendia se hospedar na casa de Zaqueu. Então, o que acontece? A multidão se revolta com o fato de Jesus ter entrado na casa de um pecador tão indigno. Zaqueu se humilhou, se arrependeu
e foi salvo. O próprio Senhor Jesus disse: hoje veio salvação a essa casa. Bem, como são tantas outras parábolas, eu vou deixar para a gente, na próxima aula, terminar as outras parábolas. Quero te agradecer por ter me acompanhado hoje. Espero que você esteja de coração aprendendo. Vou deixar, como de costume, o estudo no final do vídeo para que você possa reler, tirar suas dúvidas. E quero te agradecer, e por hoje é só. Acompanhe as próximas aulas do Escola Bíblica do podcast do projeto Orai Sem Cessar.